Olá, é um prazer estar aqui. Meu nome é Raquel Oliver, sou comunicadora, apresentadora e hoje temos uma visita mais que especial, uma convidada mais do que especial conosco. Dani Schettini, correto? Correto. Correto. Muito prazer, muito bom estar aqui com você. A Dani é uma empreendedora de sucesso no ramo de joias, mãe atípica, que transformou a sua paixão em um negócio próspero. Que legal, Dani. Muito obrigada por estar aqui e queria que você contasse mais para mim, pra gente, quem é Dani Schettini. Boa noite, Raquel. Para mim é um prazer dividir esse momento com você. Estou muito feliz. Sou Daniela Schettini. Sim. Tenho 40 anos. Sou mãe de 2 princesas, uma atípica, como você falou. Sou designer de joias e já tenho 7 anos no mercado de trabalho. 7 anos é muito tempo, é muita história para contar. Sim. Acho que a gente começa a nossa conversa você falando um pouco mais sobre essa história, sobre esses 7 anos, o que te trouxe até aqui, né? Sim. Me conta. Na verdade, eu vou um pouquinho mais lá atrás. Certo. O empreendedorismo esteve presente na minha vida desde muito cedo, desde os 12 anos. Então, eu sempre fui uma mulher vaidosa e sempre fui em busca da minha independência. Então, desde muito cedo, vou trabalhar, ter o meu dinheiro e assim seguiu a vida. Mas quando chega a parte, né, da vida adulta, chegam as responsabilidades, então eu decidi que eu precisava ter uma segurança de vida. Então, decidi ser uma mulher assalariada. Sim. Então, por algum tempo, trabalhei em algumas empresas aqui em Feira de Santana, mas logo veio a minha segunda maternidade. Então, a partir desse momento, foi um pouco complicado conciliar o trabalho e a maternidade, principalmente por ser mãe atípica. Então, chegou um momento crucial na minha vida. Tive que escolher um caminho. Voltei para casa, fui cuidar da minha filha, assumi essa maternidade por completo. Sim. E fui vivendo. Mas chega uma hora que a gente perde a nossa identidade. A gente vive para os nossos filhos, para o casamento, mas ali vai morrendo um pouco de nós mulheres. Então foi ali que eu comecei a perceber que talvez não fosse aquilo que Deus tivesse preparado para mim. Entendi. E aí, sobre a sua jornada, como você chegou até o mercado de joias, né? E todos esses desafios que ao longo desses 7 anos foram surgindo. No primeiro momento, a minha filha, ela é nível 3 de suporte, TEA nível 3 de suporte, então aquilo ali me possibilitava de todas as formas de ter um trabalho que não fosse empreender. E o fato de eu estar dentro de casa, o desgaste do meu casamento, me gerou uma separação. E naquele momento, por mais que eu entendesse que eu precisava cuidar da minha filha, a falta de recursos financeiros me fez me distanciar das minhas filhas. Na minha separação, eu precisei retroceder. Eu precisei voltar para a casa dos meus pais. E ali eu tive uma guarda compartilhada, onde a maior parte do tempo, as minhas filhas, elas ficaram com o pai. Então, para mim, que tinha aberto mão da minha vida, para vivenciar a maternidade, para me dedicar exclusivamente para minhas 2 filhas e principalmente para a menor, que precisava tanto de mim, ver minha filha ser tirada de mim por questão financeira foi algo assim que foi gritante para mim e me fez entender que eu precisava trabalhar, porque só o amor não era suficiente naquele momento. Então eu fui para a casa dos meus pais e mesmo no mundo de hoje, onde a mulher ela tem uma voz tão ativa, onde os preconceitos se dizem não existir mais, uma mulher separada sofre muito preconceito ainda. Começa dentro da própria família. Então eu fui para um mundo de solitude, onde tive o abandono do meu ex-marido, a distância das minhas filhas e a distância dos meus familiares. Naquele momento eu só contei com o meu irmão. E todos os dias eu chorava de saudade das minhas filhas. E ali ele dizia para mim que as minhas lágrimas não iam resolver o meu problema. Que o que iria resolver meu problema
era eu trabalhar. Eu tinha que fazer uma escolha, eu tinha que me envolver em algo e dedicar minha vida àquilo ali como uma forma de resgate para minha identidade como mulher e como resgate como mãe. Então, eu fui empreender com Semijoias. Primeiro mês, morri de medo. Comprei no cartão dele, lembro como hoje, R$4.000. Esses R$4.000, imaginei, não, vou vender para minha irmã, vou vender para tal amiga, tal parente. Final das contas, ninguém abriu a porta. Quem abre a porta para mim? Estranhos. Pessoas que não tinham acesso à minha vida, nem à minha necessidade naquele momento. Então, lembro como hoje, as minhas primeiras clientes que me permitiram entrar na casa dela, mostrar o meu produto. E em uma semana eu consegui vender esses R$4.000. Maravilha. Em um mês, R$18.000 vendido. Uau. E aí eu falei, o caminho é esse aqui. Então, todos os dias de manhã, a primeira pessoa que batia na porta do quarto, porque a gente passou a dividir um quarto. Quando eu voltei para casa dos meus pais, o meu irmão saiu da cama e falou, você vai dormir aqui. Ele me entregou a chave do carro dele e falou, a partir de hoje é seu veículo de trabalho. E pegou todos os cartões de crédito e disse, vai ser seu capital de giro. Então, aquele cara acreditou em mim, mais do que eu mesma. E aí, quando foi um mês, estava estourada. Até os parentes já estavam comprando. Todo mundo estava lá comprando. Falei, não. Logo assim, nos 3 primeiros meses, começaram a surgir os problemas com as peças. E eu não entendia, porque eu pagava tão caro numa peça. Algumas empresas me davam garantia vitalícia. Aquilo cresceu meus olhos. Pô, se dá garantia vitalícia, eu estou vendendo o melhor. Mas com 3 meses, as peças perdiam banho. E aí eu falei, não, isso está errado. O meu trabalho, eu coloco assim, é minha identidade. O que eu faria dentro da minha casa, eu faço dentro da minha empresa. Eu ofereço o melhor para as minhas filhas todos os dias. Todos os dias eu faço questão de levantar e fazer minhas apostas para minha filha. Para todas as duas e para o meu marido também. Então, por que no meu trabalho teria que ser diferente? Eu faço minhas apostas para o meu cliente. Então, eu falei, não, eu tenho que dar o melhor. Decidi estudar Semijoias. Descobri a origem, o porquê aquelas peças não tinham durabilidade. Por que aquele banho não era bom? O que era que usado naquele banho? Aí fui. Paraguai, Argentina, sozinha. Nossa. E meu irmão ali financiando. Sim, te dando todo o apoio. E aí descobri que São Paulo era o polo de joias. E lá encontrei pessoas que mudaram a minha história. Aprendi o que era semijoia. Aprendi como trabalhar. E aí decidi estudar, ser design de joias e produzir as minhas próprias peças. Com 5 meses eu já estava produzindo. Uau. Já estava dentro das fábricas. Então, eu vinha vender diferente de como eu comecei. Eu sabia o que eu vendia. Eu sabia a qualidade do meu produto. Não pensava em margem de lucro. De verdade, não pensava. Aquilo estava me preenchendo tanto, tanto, que eu falei assim, estou me descobrindo. E aí meu irmão incentivava todos os dias. Não vi um post seu hoje ainda no Instagram. Bora, levanta, bora trabalhar. E nisso, ia me motivando. Então, quando eu parava para pensar nas minhas filhas, que vinha aquela solitude, aquela sensação assim do abandono, ele dizia, não é essas lágrimas que vão trazer suas filhas de volta. O que vai trazer suas filhas de volta é o seu trabalho, a sua determinação. Às vezes é necessário, né? Sim. Que tenha. E é tão importante ter alguém ali do nosso lado. Porque às vezes a gente tá sem saber qual é o caminho, por onde ir. E eu acho que nesse momento ter essas pessoas, principalmente família, né? Família também, o ciclo, né, de confiança, que esteja ali lhe incentivando e lhe motivando a seguir em frente, trazendo recursos, quão legal e importante e especial ter esse apoio do seu irmão, incrível. Sim. E eu fiquei com uma curiosidade, por que joias? De onde vem essa... Dani podia ser qualquer outra coisa, né? Qualquer outra coisa. Por que joias? Primeiro momento eu tinha pensado em roupa. Eu gosto de moda, eu vou pra roupa. Não era roupa. Joias eu acredito que foi o que Deus preparou pra mim. Então, quando pensei acessório, qual foi o meu primeiro acessório? Falei assim, nossa, eu vou atingir algo que vá no íntimo da pessoa. Eu vou fazer peças personalizadas.
Exemplo. Você é estudante de medicina. Vamos fazer pulseira de medicina? Vamos fazer colar de medicina? Com tudo que envolve a medicina? E aí aquilo foi ganhando o coração das pessoas. E nisso eu fui vendendo. Então eu entendi que aquilo ali era o meu propósito de vida. Era trabalhar com joias. E foi a minha paixão. Que legal. Porque joia é algo muito íntimo, Sim. né? É algo muito pessoal. Nem Sim. todo mundo usa os mesmos tipos de joia. Então é algo muito particular. Eu tenho uma corrente da minha avó até hoje. E vem Sentimental. passando. Tem sentimento, tem história ali. Exatamente, mas a minha vida foi isso. Eu fui pra joia, porque assim, se eu fosse pra roupa, eu não poderia expressar o que eu estava vivenciando numa roupa. E quando você dá uma joia, um anel, uma corrente, é algo que tem uma história por trás. Tem uma emoção por trás. Então, eu acredito que por isso que Deus me levou para esse caminho. Porque ali eu ia trabalhar com a emoção, com amor. Que lindo, Dani. A gente ainda tá no meio, no começo, na verdade, da conversa. E muitas coisas vão aqui surgindo enquanto você tá falando. E acho que ser mãe, agora eu queria tocar nesse ponto de ser mãe atípica, né? Porque todos esses desafios como empreendedora estavam conciliados também com os desafios de ser mãe atípica. E, nossa, o que torna também a jornada muito mais desafiadora, né? Queria que você falasse para mim, tô curiosa para saber como foi, né, chegar até aqui, conciliando todos esses desafios, as dificuldades, as vitórias também, que creio que foram muitas. Só o fato de estarmos aqui já é algo que simboliza muito. Eu acho que o meu maior desafio, eu tenho certeza que o meu maior desafio é poder conciliar o trabalho e a maternidade. Então, assim, Izinha, ela exige de mim uma demanda muito grande. Eu preciso todos os dias sair com Izinha para fazer terapia e ao mesmo tempo trabalhar. Então, meus clientes hoje entendem que uma boa parte do meu tempo eu preciso estar online e outra parte está ali presencial. Porque eu sempre falo, um lado tem que arrebentar. Ou é a maternidade ou é o empreendedorismo. Então, eu sempre vou optar pela maternidade. Por mais desafios que eu encontro, que eu sei que eu preciso estar ali ativa, mas eu sei que o meu propósito maior na vida é com ela. Então, eu falo assim, eu preciso achar um trabalho onde eu possa dosar. Então, fui empreender. Mas não significa que eu estaria livre para trabalhar o tempo inteiro. Eu tenho que estar presente na vida dela a maior parte do tempo. Então, muitas vezes eu vou trabalhar chorando, porque eu saio com o coração partido. Eu vejo que ela precisa de mim naquele momento, que é um momento assim onde só eu posso resolver. Ela tem uma dependência muito emocional de mim. Eu dela. Então, às vezes eu falo assim, será que eu não estou errando? Será que nesse momento não é o momento de retroceder mais uma vez e estar ali do lado dela? Porque tudo é passageiro. Um dia eu vou embora. E o legado que eu vou deixar para minha filha não vai ser uma loja de joias. Vai ser os ensinamentos. Para as duas. Vai ser o ensinamento como mãe, como amiga, como mulher. Então, esses questionamentos são bem presentes na minha vida. Mas, enfim, né? Vamos ver até onde vai chegar. Não é algo... Esses questionamentos não são pontuais, né? É algo pontuais. que... acho que até eu já empreendi, né? E lembro que era algo constante. De toda vez eu estar me questionando, será que? Será que? E ainda mais com os grandes desafios que vinham até mim, né? E já pensou em desistir em algum momento, assim? Tipo, fala assim, não vai dar. Várias vezes. Recentemente eu fiquei 20 dias afastada. E ali meu coração ardeu. Falei, chegou o momento de eu desistir. Não dá mais. Não dá mais. Minha filha é prioridade, não dá mais. E eu ensaiei de todas as formas não ir. E nesse intervalo, eu falei assim, 20 dias, eu vou me dedicar a ela, porque ela precisa desses 20 dias, mas eu vou entrar em conexão com Deus. E Ele vai me mostrar o meu verdadeiro caminho. E ali passou um filme na minha cabeça. Me fez lembrar do meu trabalho, que eu já tinha abandonado por conta da maternidade,
todos os desafios que eu passei por conta da escassez financeira, né? De não ter recursos, inclusive de ficar distante dela. E de todo o ensinamento que meu irmão tinha me dado. Então, a Dani Schettini, para mim, hoje é um legado. Então, quando eu penso em desistir, eu penso no amor que eu tenho pelas minhas filhas. Eu penso no amor que meu irmão depositou em mim uma vida inteira. Certo. Na credibilidade que ele me deu. Na única pessoa que confiou, acreditou em mim mais do que eu mesma. Então, como desistir? Não dá. Tem muita notícia, né? Porque no que a gente conversou, eu já percebi a importância de ter, e eu falo família, não a questão estrutura, né? Mas família das pessoas que estão ali juntas, próximas e querem o seu bem. Vejo que há muito propósito e muito amor pelo que você faz. Tá para além de só joias, de só vender, né? E eu acho que quando existe essa intenção, quando existe propósito, quando você sabe o que é que você quer deixar para as próximas gerações, qual é o legado que Dani quer deixar, nossa, eu acho que aí você tem, nesses momentos de dificuldade, né? Você lembra disso. E isso reforça, e isso te faz caminhar. E às vezes é necessário revisitar, né? Esse espaço, esse momento, e falar, olha, nesses momentos mais difíceis, né? De tipo, quero desistir. E aí relembrar é importante. Isso. E eu falo assim, que a Dani Schettini, ela é uma história. Ela é a história da minha vida. Então, eu desisti do meu empreendimento, eu desisti de mim. Então, quando eu volto e penso assim, nós, mães atípicas, nos encontramos num mundo de solitude, de abandono. Então, lá no início da minha trajetória, eu vivi esse abandono. Até o ponto de, vamos dizer assim, que eu acredito que 90% dos casais que têm um diagnóstico de autismo, eles vão passar por uma crise conjugal. Por mais que o pai ele seja presente, a sobrecarga é da mãe. A mãe é tudo para aquele filho. Então, a gente quer resolver. Hoje, a gente tem acesso a informações sobre autismo. Mas há 10 anos atrás, não tinha. Então, eu falei, largo tudo por minha filha. Vou viver a minha maternidade. Só que chega esse momento que você começa a perder a sua identidade e aí você começa a se questionar. Por que, meu Deus, isso comigo? Minha vida acabou. Não como um lamento, não por ter um filho especial, não. Porque a gente ama nosso filho independente da condição que ele vem ao mundo. Mas a gente é ser humano, a gente tem sonhos. Então, você começa a entender que você não tem mais aquela vida de antes. E você começa a se abandonar. Muitas vezes, eu levantava de manhã, ia fazer tudo dentro da minha casa e à tarde era a hora que eu vinha tomar um banho. Porque quando a gente acorda, o natural é a gente tomar um banho, a gente se alimentar e depois a gente dá continuidade às coisas da casa. Então, eu já acordava no automático. Quando eu pensava que não, eu falei, Deus, eu não tomei um banho hoje. E assim os dias iam passando. Então, quando era noite, eu esperava o meu marido chegar do trabalho e eu ficava ali aguardando um gesto de amor, um gesto de carinho. Eu depositava toda aquela carência emocional em algo que meu marido pudesse me ofertar, me oferecer. E, no entanto, ele já chegava tão cansado, tão desgastado, que ele não tinha mais tempo para mim. E aí vinham os conflitos. Porque eu precisava de amor, carinho, atenção. E ele estava saturado daquilo tudo que envolvia a nossa casa. A chegar ao ponto do divórcio. E aí você olha para dentro de si mesmo e fala assim, eu não tenho nada, eu não sou ninguém, quem sou eu? E aí você precisa recomeçar, que aí é o difícil. Exato. É muito difícil. Porque tu não tem uma receita pronta, né? Não tem. Você tem que descobrir. E ali você se vê, entre grandes aspas, mas você se vê sozinha. Sozinha. No final é a solitude. É. A gente perde, todos os nossos amigos se afastam. Por quê? Porque não tem mais assunto em comum.
Como é que eu vou para uma roda de amigos se eu tenho uma criança diferente na cabeça dos outros? Eu tenho, Pois não. eu tenho uma criança que grita, eu tenho uma criança que faz birras. A minha companhia não é mais agradável. Então você começa a entrar nesse mundo de solidão. E aí é que, às vezes, o mal vem para o bem. Então, para mim, a minha separação foi uma virada de chave. Ali eu pude me reencontrar mesmo diante do meu sofrimento, que eu considerava o maior sofrimento da minha vida. Eu nunca imaginei vivenciar um dia longe das minhas filhas e eu tive que viver. Eu passei a ser uma visitante na vida delas, não porque eu quis, porque a situação me levou a isso. Isso por quanto tempo? 5 meses. Uma eternidade. Uma eternidade. E assim a vida foi. E no meio disso tudo, fui empreender. Eu fui vencendo um dia de cada vez. Eu fui sendo motivada um dia de cada vez, porque se eu não tivesse aquele incentivo, eu não sei o que seria de mim. Talvez uma porta aberta para uma depressão, um burnout parental. Sei o que seria de mim. Mas, enfim, Deus tinha esse propósito para a minha vida. Então, nesse meio termo, eu conheci também a palavra de Deus. Eu conheci um Deus lindo que diz assim, nem tudo que Deus tira da gente é castigo. Nem tudo que Deus faz nas nossas vidas é para o nosso mal. Porque através da dor, o deserto que Deus coloca a gente é para a gente crescer. E não foi no meu deserto que eu cresci. Foi no meu deserto que eu recuperei a minha identidade como mulher. E continuamos. Então, o papel do meu irmão na minha vida foi fundamental. Da minha vida inteira. Ele sempre foi, assim, o meu alicerce. E quando eu estava pronta, quando eu comecei a ganhar o mundo, em 2020, eu fiz uma grande parceria com a Carmen Esteves. Isso aí, para mim, foi a virada de chave. E aí, quando eu liguei para ele, falei, o pessoal conheceu meus produtos e aí me convidou para parceria. Nossa, foi um momento, assim, divisor de águas na minha vida. Então, eu não acreditava que eu estava vivendo aquilo. Nossa, eu já estava com 36 anos. Vou fazer fotos para Carmen Esteves. Sim, fui. E a gente fez a nossa primeira live lá dentro da loja. 15 mil pessoas ao vivo. Uau. E ele do outro lado, vibrando. E quando tudo começou a fluir, comecei a ter a minha independência financeira, minha vida com minhas filhas já estava normalizada, tudo muito bem. Numa terça-feira ele me liga. Dani, vem aqui em casa. Aí eu já estava morando em minha casa, e aí eu fui na casa dele. Quer dizer, ia na casa dele. No momento que eu estava indo na casa dele, eu passei mal. Desgaste de trabalho. Eu tinha acabado de sair da terapia de Zinha, então estava muito cansada. E aí eu falei assim, eu vou deitar um pouco e daqui a pouco eu vou. Nesse deitar um pouco, eu não consegui me levantar. Eu comecei a sentir a minha cabeça pesar e encher de água. E aí eu passei muito mal e aí pedi para meu marido me levar ao hospital. E meu marido olhava para mim e chorava. E eu não entendia o porquê meu marido chorava. E aí eu fui para o hospital e quando eu cheguei lá no São Mateus, eu fiquei numa sala de espera e eu falei assim, pede pro doutor ele vir me dar um ansiolítico, alguma coisa assim, porque eu sei que isso aqui pode ser uma sobrecarga de estresse. Eu estava trabalhando muito. Eu estava trabalhando de 8 da manhã às 3 da manhã. Eu dormia 2 horas por dia. Então eu acreditava que ela era uma sobrecarga de estresse. E nesse momento que eu estava na sala de espera, eu sabia que eu ia ter uma notícia muito ruim, porque eu vi meu marido chorar. E aí eu pedi ao Espírito Santo que ele me amparasse naquele momento. Tinha 4 meses que eu tinha conhecido Jesus. E eu falei assim, Espírito Santo, eu já sofri tanto, tanto, tanto na minha vida. Mas eu sei que vinha uma dor muito grande para mim. E naquele momento, sem ninguém me dizer nada, o Espírito Santo falou assim para mim. Se algo de ruim tivesse acontecido com você, ou com alguém próximo de você, quem estaria aqui agora? Aí eu falei, William. E aquela mesma voz disse dentro de mim assim,
Ele partiu. Ele não tá mais com você. E aí eu vi a voz da minha irmã chegar. Falar assim, doutor, dá um sedativo pra ela não vai aguentar ouvir. E quando minha irmã entrou na sala, ela olhou pra mim e falava assim, eu preciso te contar algo. Eu disse, não precisa você me dizer. Jesus levou meu irmão. Então, naquele momento eu entendi assim, se eu achava que eu tinha sofrido, quando eu fiquei 5 meses longe das minhas filhas, imagino que é viver uma vida longe dele. Da única pessoa que acreditou em mim. E nesse momento eu realmente fui amparada por Deus. Eu não me desesperei. Eu fui a última pessoa a saber. Eu não soube por ninguém. Soube por Deus. E quando eu pedi para ver a minha mãe, que eu cheguei na casa da minha mãe, o corpo entrou. Na hora que eu tinha entrado. E aí minha mãe me contou. Foi um aneurisma fulminante. Ele estava tomando banho, esperando por você. E ele saiu do banheiro e caiu. 31 anos. Naquele momento, eu não sei de onde veio aquela força. Eu peguei a Bíblia e falei para Deus, eu te agradeço, Senhor, por eu ter tido o melhor irmão do mundo. Aqui, ele não me deve nada, nem eu devo nada a ele. E ali eu falei, eu não tenho mais forças para continuar a trabalhar. Que, como eu venho de uma cidade bem pequena, todo mundo nos conhece. E todo mundo acompanhou a minha trajetória. E ali eu disse, eu não tenho mais força para continuar a trabalhar. Acabou aqui. Mas foi tantas mensagens. Foram tantas mensagens me lembrando o que ele queria para minha vida, que ali eu decidi continuar por ele. Não era mais por ninguém, era só por ele. Eu sentia dor. Não era revolta, não era questionamento, não era nada, era dor. Uma dor que não tinha para onde eu ir. E nesse momento, existe um lugar desse mundo que eu amo muito, que é Campos do Jordão. Eu falei, eu vou para Campos do Jordão viver meu luto. Isso já tinha 30 dias que ele tinha partido. E eu não tinha ainda conseguido viver meu luto, porque eu fui cuidar dos meus pais. Uhum. Quando eu cheguei em Campos do Jordão, estava arrumando a mala, eu falei assim, eu vou levar uma quantidade de joias. Não vou trabalhar, não tenho cabeça para trabalhar. Mas é que eu acho um lugar bonito de natureza, eu vou fazer umas fotos. Aí fui viver o meu luto. Chorei o dia inteiro, no primeiro dia de viagem. Eu olhava para o céu e eu sentia a presença dele, sabe? E aí no segundo dia, eu falei assim, o que é que meu irmão mais queria nessa vida? Era me ver crescer. Era me ver me tornar uma empreendedora. Ele acreditou nisso como ninguém. E ali veio a ideia. Uma coleção Memórias. E naquela coleção eu demonstrei todo o meu amor por ele. E quando eu voltei dessa viagem, não tinha mais o parar, tinha o continuar. 2 meses montei minha primeira loja. Eu dizia assim, eu sei que você está vendo tudo. E se Deus está abrindo essas portas para mim, é consequência de tudo isso que você me ensinou. Abri a minha primeira loja. Em maio, ele faleceu em fevereiro, março, eu já estava com a loja todo vapor. Quando foi 3 meses, em 2 a 3 meses, eu já abri outra na Getúlio Vargas. Então, 5 meses eu estava com 2 lojas. E eu questionava, só isso. Ele não tá vendo. E ao mesmo tempo vinha a resposta. Ele é fruto disso tudo aqui. Então, eu acredito que a minha história de empreender é um legado de vida. A Dani Schettini, ela não se resume em uma peça, ela não se resume no dinheiro do cliente. Os meus clientes
foram a minha fonte naquele momento para continuar. Cada mensagem que eu recebia, cada incentivo, cada palavra que me fazia lembrar de quem eu era, do que o William queria para minha vida, era um combustível para eu continuar. E aí foi. Depois eu entendi que a pandemia ela tinha mudado um pouco da questão assim do comércio. Então eu falei assim, pô, tô investindo tanto dinheiro em estrutura, mas o que move meu comércio é o online. É o Instagram. Então as pessoas que estavam ali me acompanhando no Instagram não compravam só meu produto. Aquelas pessoas, elas me admiravam. Torcia pela minha vitória. E torcem. Sim. Tanto que hoje eu tenho uma loja dentro de Amélia Rodrigues. E eu digo que foi muito maior para mim do que qualquer loja que eu tivesse aqui em Feira de Santana, em qualquer outro lugar. Porque ali é como se eu tivesse pousado nos braços das pessoas que me acolheram a vida inteira. Então, quando eu fiz a campanha esse ano do Dia das Mães, cada mãe que entrava ali, eu imaginava a minha. Então, cada filho que abraçava a mãe ali, eu dizia, a minha não tem. É uma família completa. E aí eu entendia que não era a venda, não era o dinheiro que movia aquilo ali. Era ver a emoção das pessoas, era compartilhar de algo que na minha família já estava quebrado, mas que eu podia proporcionar para outras pessoas. E Deus, ele é tremendo. Nisso, Deus restaurou meu casamento. Graças a Deus, hoje eu vivo em paz. Minha filha mais velha segue meus passos. Vibra com as minhas conquistas e hoje é minha maior incentivadora. E vejo o quanto Izinha foi a primeira peça. Izinha foi o primeiro quebra-cabeça que Deus colocou na minha vida. Porque se eu não tivesse uma filha atípica, eu estava correndo atrás de salário. Então, eu tenho uma filha. Da forma como Izinha veio, foi para me impulsionar. Sim. Aí para o meu caminho, a me encontrar. Então, assim como Deus fez isso na minha vida, Ele pode fazer na vida de muitas mulheres que hoje perderam esse brilho, perderam a sua identidade. Porque a maternidade atípica, ela faz isso. Mas assim como eu consegui, por que não as outras não podem conseguir? Talvez não numa loja física, porque talvez tenha uma demanda maior que a minha, mas no online, um começo, nem que seja não pelo dinheiro, mas pelo fato de vestir uma roupa, se olhar no espelho e dizer assim, nossa, hoje eu vou trabalhar. Porque às vezes é assim que eu me sinto. Sim. Eu tiro o pijama, vou tomar banho e vou dizer, nossa, vou pegar meu carro porque hoje eu vou trabalhar. Então, é isso que me move. É isso que faz a minha marca ter um diferencial. Porque quem me acompanha vê isso. Meu Instagram é todo orgânico. Não tem nada que não seja feito por mim. Eu respondo cada cliente. Eu faço cada postagem. Instagram, WhatsApp. Eu nunca tive coragem de pegar um funcionário e dizer assim, responde aqui essa mensagem desse cliente. Porque eu digo todos os dias. O cliente que entra na minha loja. Hoje eu tenho peças de R$19,90, mas eu tenho peças de R$3.000. Então, o cliente que entra na minha loja pela manhã ou pela tarde, a hora que for, e compra um brinco de R$19,90, ele abençoou o meu dia. Da mesma forma que um cliente que chega lá e deposita 3, 4, 5 mil na minha mão. Então, não existe uma diferença. Eles estão ali pela mesma razão. Eles confiam no meu trabalho, eles gostam do meu produto e, acima de tudo, eles gostam de mim. Então, isso é a certeza hoje que eu tenho de que eu não posso parar e que minha história ela vai continuar por muito tempo na permissão de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Porque é uma história muito inspiradora. Muito inspiradora. Eu tô aqui ouvindo você e tipo, meu Deus, que coragem, Dani. Que coragem. Por mais que tivesse ali o seu irmão te aconselhando e te motivando, mas você disse sim. Você disse sim. E todos os dias você disse sim, todos porque os dias. você tá aqui, então, por um sim que você deu.
né? E isso é coragem, e é preciso falar sobre isso, sobre buscar coragem. Você fala de fé e você fala de amor. Sim. Eu acho que é o essencial para tudo dar certo. É você ter no que acreditar, né? Porque às vezes as coisas que estão aqui talvez não sejam suficientes para você aguentar o rojão. Sim. Então você busca o divino, e o divino tá ali, te Tempo orienta. todo. Exato. E quando você estava falando, eu lembrei, né, de tipo assim, que depois da tormenta vem a calma, vem a calmaria. Então, a calmaria chegou, né? Sim. Passou por muitas turbulências, mas você foi corajosa e persistiu. E isso é importante que todo mundo, essa nossa conversa é muito necessária. E entender o propósito. Exato. Porque Exato. não é questionar o propósito, é você entender e viver aquele propósito. Não, eu não precisei me afastar das minhas filhas porque era uma mãe negligente. Deus não me tirou daquele contexto familiar porque eu errei. Não, porque Deus tinha algo maior para mim. Deus não me tirou meu irmão por um castigo. Não, porque ele cumpriu o papel dele aqui. O papel dele não se resume a mostrar quem eu era, mas fazia parte do propósito dele me trazer de volta à vida. Então, eu sempre acredito nisso e hoje mais do que nunca. Deus, ele tem um propósito na vida de todos nós. Mesmo que a gente não entenda, a gente olha e fala assim, por que aquele cara ali que nem fala do amor de Cristo e Deus vai lá dar uma vida mansa para ele e eu tô aqui entregue a Jesus e todo dia é uma provação. Porque eu já conheço o amor dele. Então a provação que chegar para mim não vai me desviar do caminho dele, mas aquele que está lá precisa do milagre para que ele traga ele para o caminho de Deus. Então é nisso que eu acredito. Que lindo, que lindo. E queria tocar num assunto sobre suporte, sobre o fato de você ser mãe atípica e você, na sua fala, você comenta, né, que há 10 anos atrás, 8 anos atrás, Izinha tá com quantos anos? Izinha tá com 10. Com 10. 10 anos atrás, a informação sobre essas questões eram muito escassas. Zero, praticamente. Hoje a gente tem mais disseminação de informação, mas mesmo assim ainda pouco se fala, né? Poderia estar se dizendo mais nas redes sociais, de essas pautas virem, né, à tona. E como foi para você? Há 10 anos atrás, sem internet, sem Google, sem esse assunto em pauta. Porque hoje a gente muito fala, né? Sim. Como foi? Na verdade, eu descobri o autismo de Izinha. Izinha com 1 ano e 6 meses. Eu desconfiava que ela tinha algum problema. Mas eu achava que era de audição. Eu chamava Izinha e ela nunca olhava. Então, eu comecei a achar que ela tinha um problema auditivo. Levei para todos os médicos, fez os exames... não deu nada. Um dia eu estava na academia e aí eu vi uma reportagem que mudou a minha vida. Ali uma mãe contando a história do filho, ele era lutador de jiu-jitsu e ele já tinha 19 anos. Então ela contando que quando ele era criança, ele tinha os comportamentos que eu identificava em Isa. Então quando eu cheguei em casa eu corri para a internet. E aí coloquei e aí vi que batia. E liguei pro pediatra dela e falei, doutor... Olha, Izinha, eu acho que ele é autista. Aí ele, não, Dani, cada criança tem um tempo. Vamos esperar fazer 2 anos pra gente ter um diagnóstico. Então, quando Isa fez 2 anos, eu precisei ir para Salvador buscar esse diagnóstico. E aí vem a fase mais difícil. Ajuda, suporte, profissionais para ajudar a Isa. Eu tinha que sair daqui de feira todos os dias para ir para Salvador com meu marido, para Isa fazer as terapias, porque aqui em feira a gente não tinha. Plano de saúde não liberava. Tudo para autista, há 10 anos atrás. Era muito mais caro do que para hoje. Zinha tomava vitaminas para estimular a fala, que a gente trazia de Londres. E aí vinha outras questões, as dificuldades financeiras. Porque é como se você hoje tivesse um padrão de vida e de repente você entende que você tem um filho especial e que você precisa lutar pela evolução dele. Naquele primeiro momento a gente acha que é a cura, mas é a evolução. E só com o tempo a gente entende que a terapia é o único remédio que vai
poder aproximar seu filho de uma vida normal. E até você entender isso, você gasta tudo que tem. Então, não tinha profissionais qualificados naquela época como a gente tem hoje. Não tinha informações como a gente tem hoje. Era muito mais fácil antes a gente esconder nossos filhos dentro de casa por medo do preconceito. E por comodismo também. Então, a minha família sempre abraçou Isa como autista e a gente sempre expôs isso para todo mundo. Eu nunca cheguei num lugar que eu não chegasse dizendo assim, minha filha, ela tem autismo. Porque para mim, Izinha é um resgate. Izinha veio para mim para me modificar, me tornar um ser humano melhor. Não só a mim, a minha filha Nina, a Ticiano. Então, por que eu esconder minha filha? A gente fala tanto assim, preconceito. Ah, não tenha preconceito com meu filho. Mas o preconceito começa dentro de casa. Se você pega a sua filha e traz ela para o mundo, quem vai olhar para você de cara torta? Todo final de semana, eu saio com meu marido, Nina e Isa para almoçar. Eu nunca sentei numa mesa de um restaurante para almoçar que Isa não estivesse presente. Então hoje a gente chega ali, Brigadeiria Belga. Todo mundo entende as necessidades dela. E outros restaurantes que a gente vai. Sempre chega o garçom e fala assim, senta aqui, Dani, com Izinha, esse lugar aqui tá mais confortável para ela. Ou seja, as pessoas recebem. Mas quando você esconde, você não quer encarar a realidade daquele mundo, tudo se torna mais difícil. Aí o preconceito começa. Fala, será que aquela mãe não tá vendo que aquele menino necessita de ajuda? Então, muitas vezes, nós mesmos somos o protagonista daquele preconceito. Então, hoje eu vejo assim que a aceitação é o melhor remédio. O amor e a aceitação caminham lado a lado. Eu amo a minha filha como Deus fez. Eu não mudaria uma vírgula nela. Eu sou grata a Deus por todas as fases que eu passei. Isa, aos 2 anos, ela tem autismo nível 3 de suporte. Então, ela me agredia muito. Eu tinha vergonha de sair na rua, porque eu andava toda roxa. Ela me mordia a ponto de tirar o pedaço de mim. Ela só sossegava quando ela tirava o pedaço da minha pele para ver sangrar. E uma vez eu cheguei na psicóloga chorando e falei assim, por que ela só faz isso comigo? Aí ela me disse uma coisa que é a mais pura verdade. A gente só mostra quem nós somos verdadeiramente para as pessoas que a gente mais ama. Eu não vou mostrar minha face para uma pessoa que não me conhece. Então, Izinha só me morde porque a pessoa que ela mais confia na vida sou eu. Então, naquele momento, eu saí do consultório, ao invés de me lamentar. Já minha filha está me mutilando. Não. Minha filha só faz isso porque ela me ama. A pessoa que ela mais ama no mundo sou eu. Então, às vezes, uma palavra vira a chave da nossa vida. Então, assim, é aprendizado diário. A importância, né, também de buscar apoio psicológico. Sim. Nesse momento é super necessário, porque às vezes eu conheço casos de pessoas que tentam resolver sozinha. Sim. E aí nessa de tentar resolver sozinha não dá conta. Porque acha que a maternidade é aquela coisa, já vem com aquela receita pronta, mas quando você vê que você é mãe de um atípico, e aí muda tudo, porque tudo é novidade, ninguém te traz, ou é por esse caminho, né, Sim. imagino eu. Então é tudo muito novo. E uma coisa assim, Raquel, que eu sempre falo. Muitas mães, elas são abandonadas. Logo quando recebe o diagnóstico. Mas eu não vou defender o pai no que eu vou dizer, tá? Vou falar aqui como uma mãe. Assim como uma mãe nega o diagnóstico do filho, muitas vezes o pai, ele vai embora porque ele não quer ver aquela realidade. Ele não sabe lidar com aquela realidade. E nós, mulheres, já temos mais facilidade, principalmente quando se trata dos nossos filhos. Quando o nosso filho apronta, a gente não vou contar para teu pai porque eu sei que o negócio... Então, comigo eu sei resolver. Então, já não quer passar para o pai. Então, muitas vezes, aquele cara, ele abandona aquela família, não é porque ele é uma pessoa ruim. É simplesmente porque ele não tem estrutura emocional para lidar com aquilo todos os dias. Como muitas mães não aceitam o diagnóstico do filho, não porque ela não o ama, mas porque não tem estrutura. Porque sabe que se tirar a venda dos olhos,
sabe que tem uma estrada longa pela frente. Então, muitas vezes é mais tranquilo eu dizer assim, não tem nada. Não quero enxergar. É o pai arrumar a mala e ir embora. Não quero ver isso. Vou construir uma outra família e ela, mãe, vai dar conta. Aí, muitas vezes, ajuda financeiramente, outras vezes não. Tem cara ruim. Mas tem cara que não é ruim. Ele só não sabe lidar com o problema. Foge. Então, eu penso muito nisso hoje. Quando eu vejo muitas mães, assim, abandonadas. Eu vivi esse abandono. Então, eu me coloco naquele lugar. Eu sei o quanto é duro. Mas não pela aquela pessoa ser ruim. É só questão de aprender a lidar com aquilo. É querer. É aceitar e querer. Por amor ao meu filho, eu quero essa causa para mim. Isso. E você acha que esse foi... agora voltando ali para sua carreira como empreendedora, esse foi o maior desafio para você, conciliar essa maternidade com os negócios, ou teve um outro desafio maior nessa jornada também? Com certeza é esse, que é o que até hoje me faz, muitas vezes, fraquejar. Como eu te falei, eu fiquei 20 dias agora, a loja fechada, eu sem condições nenhuma de voltar para o meu trabalho. Porque minha prioridade é ela. Por mais que eu ame aquilo ali, que ali seja eu, mas existe alguém que precisa mais de mim do que eu mesma. Então, naquele momento eu falei, é Isa. Isa e Nina tá acima de tudo. Eu vou morrer um dia. As minhas joias vão ficar. Nina pode não querer dar continuidade, mas aquilo que eu ensinei para elas vai para a vida inteira. Então, eu acordo de manhã, prioridade, Nina, Isa, Tiziano. Melhor café todos os dias para ele. Depois que eles já estão no caminho, um no trabalho, outro na escola, aí que eu vou para minha loja. Mas até chegar lá, não é fácil. De terça eu não trabalho. Izinha tem terapia o dia inteiro. E aí eu começo a pensar assim, as contas vão chegar. O cliente está me esperando. Como é que eu vou dar conta disso, meu Deus? Mas eu tenho que estar aqui com a Izinha. Então, quando a gente tem uma rede de apoio, a gente tem essa segurança de sair. Ah, não, hoje eu tenho minha mãe, tenho minha sogra, tenho minha irmã. Mas quando você olha para os quatro cantos e você fala assim, sou eu, você e Deus. Vamos contar com a fé. Um dia de cada vez. Exato. Então, esse é meu maior desafio. E hoje, as minhas clientes, que já são clientes lá do início, desde 2018, já entendem. Eu falo, não posso ir hoje. Só posso à tarde. Então, graças a Deus, elas entendem, porque isso foi algo que eu trouxe desde o início. Eu vou estar lá na loja, mas eu vou estar lá depois que eu atender Isa. É isso. E o que te trouxe aqui, Dani? Porque você comentou comigo, né? Que é a primeira vez, assim, que Sim. encaram um podcast, uma entrevista assim dessa forma. Mas de onde veio essa vontade, esse ímpeto de estar aqui falando e compartilhando tanto de a sua história? Que é um tanto, né? Muito particular, é muito íntima. Porque eu quero que as pessoas que vivam como eu vivi entendam que isso não é o fim. Que elas também podem continuar. Então, porque eu continuei, porque eu passei por tudo isso, que muitas que estão em casa acham que vive esse mundo sozinha, prefere jogar toalha e não lutar. Talvez ouvindo a minha voz, eu tirando a minha história de uma caixinha, trazendo ela aqui para fora, eu possa ser uma fonte de bênção na vida de alguém. Que esse alguém que hoje, inclusive hoje, pensou assim, para mim é o fim, como eu já pensei. Para mim é o fim. Pode ser um começo. Porque assim como eu consegui, qualquer um consegue. Ninguém vai começar lá de cima. Não tem uma linha de crédito, certo? Mas existe alguém no mundo que confia em você. Existe um amigo que vai abraçar o seu projeto.
Existe um amigo que vai comprar até para te ajudar, para te incentivar no primeiro momento. E se aquele amigo não fizer isso, Deus se encarrega de colocar alguém. E assim vai. Então, a única coisa que eu queria deixar assim como um legado para as mães atípicas não é o fim. Nossa história não acabou. A gente recomeça todos os dias diante das nossas limitações. E o mundo tem que entender isso. É isso. Que história forte, potente, Dani. E a gente tá aqui conversando e tudo, tô descobrindo tudo agora. Eu tô assim, uau, uau. Que lindo, inspirador, muito inspirador. E você tava comentando, né, sobre as joias e o significado. Sim. E toda a tua entrega, né, desde o atendimento, que Sim. cada resposta ali é você que dá, as postagens, tudo orgânico, né? Sim. E aí veio uma curiosidade também Sim. sobre qual foi a coleção, né? A peça mais significativa, porque é personalizada, Sim. né? Então tudo traz uma história. Mas qual foi a que mexeu ali com você? Memórias. Memórias, né? Eu imaginei Foi quando o divisor de águas da minha vida. Foi eu renascer das cinzas, onde eu decretei um fim. Deus disse, é um começo. Memórias eu fiz por amor, né? Foi assim, ali eu trouxe toda a minha emoção. Ali tinha as minhas memórias com William. Mas aquela coleção me gerou fundos de abrir 2 lojas. Então, eu não pensava nos recursos que eu ia obter naquilo ali. Na verdade, tudo que eu faço, eu não penso nisso. Isso é algo assim verdadeiro de dentro de mim. Eu não consigo fazer nada pensando, eu vou obter isso aqui. Não. Vai a emoção. E ali, aquela coleção, além dela trazer toda a emoção da minha trajetória com ele, foi a coleção que me proporcionou a vir para o mundo, a vir para o mercado de trabalho de uma forma potente. Exato, potente, potentíssima. Porque dali da dor, Da dor. nasceu algo tão especial e tão Foi. significativo. Dani. Que lindo poder ouvir você falar e compartilhar da tua história, né? Enfim, acho que a gente conclui, a gente está com o tempo já fechando. Eu queria concluir essa conversa. Uma outra curiosidade. Sim. Quantas Fale. peças? Você tem noção assim de quantas peças já foram desenvolvidas ao longo desse ano? Ou dos anos de trabalho? Ou... Muitas, mas eu posso ter uma noção. Eu acredito que umas 300 mil. Uau! Tu falou 300, aí o quê? 300 mil. Eu lembro a minha primeira promoção que eu fiz. Minha primeira promoção, eu vendi 13 mil peças em menos de 3 horas. Eu falei, vou fazer uma promoção aqui. Eu não gosto muito de fazer promoção. Não porque meu cliente não mereça. Mas eu penso assim. A partir do momento que eu tô fazendo uma promoção, eu tô desrespeitando aquele que pagou caro na minha peça. Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, existem pessoas que precisam conhecer meu produto, mas que naquele momento não disponibiliza de renda para comprar aquele produto. Então, no momento que eu faço uma promoção, eu estou elevando a autoestima de uma outra mulher, porque ela está tendo acesso a peças que ela poderia não ter. Então, o que me leva a fazer uma promoção é isso. Mas, no contexto geral, eu não gosto muito, porque eu acho um pouco também de falta de respeito com quem paga caro. Entendo. É tudo muito pensado, né? Tem muito coração. Tem muito coração no que você faz. E, enfim, e aí você estava falando da coleção da primeira, você Sim. fez essa promoção e deu mais possibilidade de acesso a essas joias. Que legal. É isso, eu acho que a gente conclui. Eu gostaria que você também eu quero te dar a palavra para a gente concluir essa conversa tão gostosa, né? Passou rápido, né? E queria aqui estar ouvindo, porque tudo que você fala, e é interessante, independente da área, tipo, nunca vem de joias, eu sou da área de comunicação e tudo, mas o que você fala chega a mim e me traz muita referência,
muita sabedoria, né? Então, as coisas que você viveu e tudo que você trouxe aqui, eu consigo aplicar na minha vida. Questão de ter fé, questão de ter pessoas que me querem bem ao lado, de ter coragem. Eu acho que é a palavra da vez, coragem. Porque você foi e ainda é muito corajosa Eu mesmo. digo coragem e resiliência. Resiliência, Dani, exato. Resiliência. Perfeito. Aqui. Diga essa palavra é o que me move todos os dias. Resiliência. Perfeito. E aí eu queria que você desse um recado para quem está assistindo, né? Hoje a gente está falando principalmente com mulheres empreendedoras, né? Com mães atípicas. E queria passar a palavra para você e você passar uma mensagem para esse pessoal. Antes de passar a mensagem, deixar uma mensagem, né, para essas pessoas, eu quero te agradecer. Foi um prazer poder estar aqui com você hoje. Você é muito especial, Raquel. Muito obrigada, de coração, por você me proporcionar esse momento que foi assim, eu precisava desse momento na minha vida. E para quem nos assiste, eu quero dizer que perseverem, creiam no poder de Deus, creiam na sua história e nas histórias que ainda podem vir através do primeiro passo, né, que precisa ser dado. Então, é como eu volto a dizer, o nosso mundo não acabou simplesmente pelo fato da gente ter um anjinho para cuidar de uma forma especial, mas que é nessas condições que a gente renasce todos os dias e pode colocar nossos sonhos em prática ainda. Perfeito. Muito obrigada. E para quem quiser conhecer ali o seu trabalho, as suas joias, por onde a gente consegue acessar? Pelo Instagram. Vou deixar nosso Instagram aí, né? Sim, sim. E também na loja física. Loja física. Amélia Rodrigues é fronteira para todos os lugares aqui. Então, por enquanto, que vem novidade por aí. Olha aí, muito bom. A loja física se encontra lá. Perfeito, perfeito. E é isso, a gente conclui aqui a nossa conversa com Dani Schettini, que conversa maravilhosa. E vem novidades por aí, vem novidades e que essa conversa tenha chegado e atravessado as pessoas que realmente necessitam de uma palavra, porque a conversa aqui trouxe trouxe esperança. Eu sinto também isso, trouxe esperança. Então, obrigada mais uma vez, Dani, muito bom mesmo, de coração, foi muito especial também estar aqui. Eu preciso salientar esse convite de estar aqui com você, também, para mim foi muito importante e inesquecível, né? Obrigada. Inesquecível mesmo. Muito obrigada. E é isso, a gente conclui aqui. Sim, gente.